Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo legal. A gente vai falar sobre essa febre do despertar e o que isso implica de verdade, né? Bom, é importante a gente trazer esse assunto à tona e esse novo caça às bruxas em cima daqueles que estão despertos. Eu espero que o barulho lá de fora não incomode, vou tentar falar mais alto. É importante a gente trazer à tona isso, essa questão de como os despertos estão sendo realmente caçados. Até nem tinha barulho, e agora começou o barulho aqui, logo que eu resolvi falar sobre esse tema. Mas eu não vou sair daqui, vou ser resiliente e a gente vai conseguir falar. Bom, é, está criando uma ideia que todo mundo tem que despertar, período de transição planetária e tal. Isso é verdade. Não é que tenham que despertar, todo mundo está despertando, querendo ou não. É um processo natural de evolução planetária. O planeta evolui, altera a frequência, arrasta tudo que está com ele para também alterar a frequência. Só que nesse processo de despertar, involuntário, você não tem escolha. Para despertar, não tem escolha. O que tem é tempo de amadurecimento. Algumas pessoas estão despertando mais rápido, outras estão despertando mais devagar. E isso tem a ver com todo o trabalho que eu tenho feito, que é a ativação dos tais energogênios. Algumas pessoas já vêm com alguns energogênios mais ativos, e aí quando bate uma frequência isso desperta mais fácil, mais facilmente, e outras estão mais apagadinhas, então é preciso fazer o trabalho de ativação, é preciso que bata a frequência não sei quantas vezes em cima do seu campo eletromagnético para fazer a alteração. Enfim, cada um está no estágio, mas a verdade é que todos de alguma forma, em algum setor, estão despertando. O que seria o despertar? Seria você começar a recuperar as suas capacidades humanas que foram tiradas lá atrás. Capacidades de intuição, de equilíbrio, de própria visualização do mundo invisível, de ouvir mais coisas que estão ao seu redor, percepção de campo energético, percepção de energias, todos o que eu chamo de poderes, poder eletromagnético, poder de comunicação, que a gente chama de carisma, tudo isso e milhões de outras coisas que estão lá no nosso projeto Genoma ali, onde a gente tem toda a constituição orgânica, fisiobiológica do modelo humano, do modelo biológico humano. Dentro desse modelo, desse projeto de modelo humano, nós temos uma máquina perfeita, que foi tirada algumas funções porque não atendiam às intenções de algumas raças. Que bonitinho o esquilinho comendo jabuticaba ali, muito fofo. Então, dentro desse projeto, nós tivemos intervenções de outras raças que mexeram no projeto e suprimiram algumas dessas capacidades. Estamos recuperando agora de forma involuntária. Alguns se esforçam para recuperar, né? Alguns estão trabalhando para auxiliar outros a recuperarem, e tem aqueles que estão recuperando mesmo de forma natural, porque é um processo natural. Bom, mas o fato que ninguém conta, todo mundo está só incentivando a você despertar. Você tem que despertar, você tem que despertar. Mas o que ninguém conta, o que implica nesse despertar? Despertar não é muito legal. Mas, volto a falar, você não tem escolha. Então, o que você pode fazer? Aprender a se proteger desse despertar, ou utilizar isso de uma forma bacana. E com isso, sabe o que está acontecendo? Aqueles que estão despertando, porque quando a gente desperta, na verdade, a gente altera o nosso padrão frequencial, que a gente começa a trabalhar com outros componentes bioeletrônicos que até então a gente não trabalhava. Isso altera o nosso nível de frequência emitida. Quando você altera nível de frequência emitida, você não só muda
a radiação que você está emitindo, como muitas vezes isso implica até em luminosidade e cor dessa luminosidade, dependendo do quanto você colocou de novos artefatozinhos bioeletrônicos para funcionar. Isso chama atenção. Todo desperto, dependendo do grau, e quanto mais desperto ele for, no sentido de mais capacidades, alguns chamam de capacidades parapsíquicas, eu não vou chamar porque são faculdades normais até, inerentes mesmo à raça humana. Mas, quanto mais dessas faculdades você tiver despertado, e outras também, até faculdades emocionais, controle de emoção, uma série de outros. Gente, o nosso projeto Genoma ele é perfeito. Ele atende todas as expectativas, todos os setores, tudo desse modelo biológico. Então, é um campo vastíssimo de despertar ali, cada um desperta em algum setor desse. E isso vai alterar a sua luminosidade ou a força da sua radiação. Nós somos medidos pela nossa, reconhecidos, na verdade, e medidos e identificados e até achados pela nossa radiação, pela radiação que emitimos, seja ela em nível frequencial, porque cada um de nós emite uma frequência específica, porque dentro dessa combinação de movimento energético, cada um tem um seu campo próprio, específico. Cada um de nós emite uma radiação específica. A gente pode chamar isso de assinatura energética. Cada um de nós tem uma assinatura energética. Só que isso é identificado por faixas. A maioria da população emite uma radiação que vai de X a Y, né? Está ali dentro daquela faixa. Quando aparece alguém que sai dessa faixa, ele sobressai. É como se houvesse um sinal, é como não. Aqui a gente não tem já reconhecimento facial, computadores que conseguem identificar onde a gente está em qualquer ponto do planeta. Tu passa um cartão aqui e te acham rapidinho. Gente, nossa tecnologia aqui engatinha diante da tecnologia do outro lado. Então, todas essas consciências que operam no que a gente chama de invisível, porque nossos olhos não conseguem alcançar as radiações e nem a frequência que eles estão, mas toda essa rapaziada que opera do lado de lá e que sempre operou no nosso planeta, seja auxiliando, seja atrapalhando a evolução, né? E eu sempre coloco que nós temos times trabalhando do lado de lá com interesses diferentes. Então, sempre essas consciências elas conseguem identificar. E do mesmo jeitinho que hoje em dia a gente tem algoritmo para tudo, programa para tudo, lá também. Então, cada vez que alguém consegue passar dessa faixa, porque está irradiando, já está trabalhando numa outra frequência acima disso, já começa a ser, de certa forma, monitorado. Monitorado não por Deus ou por uma consciência que vai ficar julgando o que você está fazendo, não, por um programa. Um programa que é algo que vai avaliar todo o teu comportamento, o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, não só pelos bons, como aqueles que também não interessam que o planeta evolua. E existe um outro programa jogado justamente para quê? Para quando é como se essas pessoas que estão despertando fossem identificadas e aqueles que querem que o planeta continue estacionado fazem com que, de certa forma, essas pessoas sofram um ataque. É para que a gente possa entender. Frequencialmente são jogadas frequências que vão trabalhar, vão se chocar contra aquela que você está emitindo para forçar que você baixe o seu padrão. Então, diante disso, não tem caminho de volta para o despertar. Não adianta você dizer, foi depois que eu comecei a estudar espiritualidade, foi depois disso. Não, não tem nada a ver. Caminho do despertar, e volto a falar, é processo natural. Você pode até auxiliar, e todos aqueles que procuraram ajuda para despertar é porque já estavam despertando. E a ajuda é sempre válida, porque vai fazer com que você consiga, primeiro, compreender todo esse processo, e depois, de repente, despertar aquilo que ainda não despertou e que é necessário para a sua proteção.
Então, todo esse trabalho que eu estou fazendo, que eu vim trazendo esse método aí todo, o método IETVA, foi para auxiliar nisso, para auxiliar as ativações que são necessárias para que a gente se proteja. Porque você vai perceber que, de repente, do nada, no seu ambiente de trabalho, você se tornou uma pessoa não grata. As pessoas não falam direito com você, o teu chefe só te maltrata, teus colegas de trabalho também olham para você meio torto. Se você é um chefe, às vezes você não é muito bem obedecido. Por quê? Porque aquelas pessoas identificam que existe uma frequência diferente, já começa por aí, isso incomoda elas, porque toda vez que a gente joga uma frequência superior num aparelho que não tem capacidade ainda de operar com aquela frequência, ele vai sentir de alguma forma. Nas pessoas isso causa um certo desconforto. Algumas começam a bocejar, outras começam a se sentir mal. É normal. Então, muitas vezes, você que está no caminho do despertar, as pessoas se afastam de você e elas vão tentar inverter. Elas vão dizer que você está muito negativo, que você está mal, que você chega e a frequência das pessoas baixa, ou que você está muito carregado. Salvo o caso, por isso que é importante o autoconhecimento. Se você sabe que você não está bem, que você realmente naquele dia você não está legal, que você está mal emocionalmente, alguma coisa, ok. Mas se é naquele dia que você está bem, que você está em paz, que você está fluindo, que a tua vida está dando certo, que você está com a tua criatividade em alta, você tá produtivo, e você chega e as pessoas falam isso, o problema não é seu. Não compre isso para você. Vão tentar te sufocar. Por isso que eu falei, é importante. E, fora isso, está havendo realmente um novo caça-bruxa. A caça agora aos despertos, principalmente aqueles que já estão operando, não diria com tudo, porque a gente está longe de operar com todas as nossas capacidades, mas aqueles que já estão sobressaindo porque já estão conseguindo realmente operar com novas frequências, com novas atividades, com novas capacidades. Isso está começando a incomodar aqueles que não querem que o planeta evolua. E você vai perceber, principalmente, você vai perceber que dentro daquilo que você faz, vai surgir uma barreira para que você desista. Não importa o que seja, não importa qual seja a sua profissão, não importa o que você esteja fazendo, você vai sempre sentir uma força de resistência. Isso ninguém fala. Todo mundo fala que o despertar são só flores, e que quanto mais você desperta, mais a sua vida flui, quanto mais você entende de espiritualidade, é essa onda do gratiluz aí, não adianta. É óbvio que é legal você ser grato, isso te coloca numa frequência bacana até com você mesmo, mas não é isso que te protege, tá? Isso é ilusão. Quando você passou desse padrão e você começa realmente a ressaltar, né, a sobressair no meio da multidão, pelo teu padrão frequencial, e muitas vezes, gente, isso não tem a ver nem com o teu comportamento. É o padrão frequencial das suas células. Algumas pessoas não têm nenhum comportamento muito bacana, mas o modelo biológico dela estava preparado para dar uma pancadinha de frequência e já acender. É algo, volto a falar, isso não é planejado. Isso vai de modelo biológico para modelo biológico. Isso depende do nível de informação que a gente joga nesse modelo aqui, quando está sendo construído. E isso independe de padrão moral, independe de comportamento, é conhecimento energético. Então, a gente não vai atrelar, e é outro erro que as pessoas fazem, desperto é gente bacana, muitas vezes não é, tá? Não é. Pandoco, vem para cá, vem cá, para de fazer besteira aí. Muitas vezes, a pessoa que vibra mais alto, que ela conseguiu readquirir suas capacidades por uma certa facilidade orgânica, que ela inseriu essa informação na construção do modelo biológico dela quando ela estava sendo feita, tá? Muitas vezes essa pessoa tem essa facilidade para despertar, mas ela não tem um comportamento altruísta, fraterno. Não é, a gente tem que desatrelar isso. Não é que a pessoa despertou que ela vai ser bondosa, generosa, fraterna, solidária, paciente, tolerante.
Isso não tem nada a ver. É bom a gente pensar. O que caracteriza a gente é a frequência, e nós ainda não temos aparelhos aqui na Terra para medir nossa frequência, mas do lado de lá tem. E do lado de lá chama atenção. Então, o que que acontece? Quando você desperta e que você começa a alterar o seu padrão, o seu comportamento vai determinar quais são as equipes que vão ficar te monitorando. Para quem interessa aquilo ali? E se você tiver um comportamento muito alto e tiver um padrão frequencial muito alto já despertou várias capacidades que a maioria ainda não despertou, e você tiver um comportamento bacana, ainda vai ser pior. Porque você vai chamar a atenção das duas equipes, tanto da ruim quanto da boa. E vai haver uma guerra aí. Porque a gente está sendo disputado para ser ponto-chave no planeta. Então você vai ter aquela famosa guerra do anjinho e do capetinha o tempo todo. O tempo todo você vai ser testado para ver se você consegue sintonizar, e aí, pela sua sintonia, o que você está pensando vai te sintonizar com a equipe X, com a equipe Y, com a equipe Z, porque são várias equipes de trabalho do outro lado. Você pode até dizer, ah, mas aí então eu não estou sintonizado com nada. É quase impossível. É quase impossível, porque nesse momento que a gente está no planeta, aqueles que estão despertando de verdade suas capacidades estão chamando atenção. É quase impossível você passar despercebido. Você passa até quando você tem uma missão, no caso, se você tiver um compromisso firmado do lado de lá, dentro de todo o processo planetário, e você veio com esse compromisso de você realmente trazer algo diferente para a humanidade, trabalhar em algo específico dentro de uma área científica, dentro de algo que vai fazer a diferença nesse momento de transição. Então, existe todo um preparo energético para que essa pessoa em especial, um cientista, um filósofo, sei lá, o que for, aquele que vai transformar realmente mentalidade de várias pessoas, eles são praticamente protegidos por aquela equipe que ele já está associado, e ele já estava associado antes de reencarnar aqui. Porque, volta a falar, o que está acontecendo é um processo natural de despertar involuntário. Então, muitos que encarnaram aqui agora não tinham ligação com equipe espiritual nenhuma. Veio por processo eletromagnético, reencarnou, sendo que seu modelo biológico já estava num processo de amadurecimento, as informações transmitidas de essência para o modelo biológico, essência num processo natural também de evolução, e agora, com essas frequências que o planeta está alterando aqui, está despertando. Então, está num primeiro estágio de despertar. Alguns despertam. Quando a gente fala primeiro estágio de despertar, é que foi o primeiro start, só que alguns estão startando com várias capacidades. Do nada, começou a ver coisa, começou a ouvir coisa, começou a ter um campo intuitivo maior, começou a perceber melhor a energia das pessoas, começou a ter insights, do nada. Porque uma pancada dessas aí de frequência fez ele, bum, ele explodir. E aí esse é que é o que está sendo monitorado pelas duas equipes. Opa, começou a piscar a luzinha lá no computador deles. Tem gente aqui, vamos lá ver o que é. Aí começa a monitorar. Equipe boa sempre vai respeitar livre-arbítrio. Sempre falei isso. Vai respeitar o que o cara vai fazer com as capacidades dele. A equipe negativa vai manipular para que cada vez mais ele seja um soldado importante no time daqueles que querem atrapalhar o crescimento da Terra. E um cara desse, ele não vai ser um soldado. Ele vai ter uma patentezinha maior para poder comandar aqueles que ainda não despertaram. Então, a gente, nessa fase de transição planetária, isso está acontecendo. E a gente vai sentir isso na pele aqui, na fisicalidade. Porque, de novo, nós vamos ser perseguidos. E vamos ser perseguidos de forma sutil. Lá na Idade Média, lá atrás, no período de Inquisição, foi algo que eles utilizaram o nome de Deus para perseguir aqueles que eram satânicos, porque eram as bruxas, porque mexiam. Na verdade, eram pessoas que tinham conhecimento de energia e que foram abafados.
pela turma que não queria que se evoluísse. Por isso que todos os conhecimentos, inclusive conhecimentos de cura natural, foram abafados. A Terra está atrasadíssima em termos de cura. Por quê? Porque a gente optou o caminho e fomos manipulados a utilizarmos uma medicina cada vez mais artificial, aonde existem planetas que a cura é toda natural, de uma forma muito mais natural e energética, aonde já é ensinado as pessoas a trabalharem seus modelos biológicos, suas células, com a força do pensamento. Porque, na verdade, nós comandamos tudo isso aqui. Hoje em dia, a gente já consegue, alguns já conseguem entender que nós nos adoecemos, mas a gente ainda não conseguiu encontrar o caminho para curar. A gente sabe que nossas emoções nos adoecem. Então, se nós nos adoecemos, nós também temos capacidade, se nós temos a capacidade de destruir células ou de desordenar crescimento celular, nós temos a mesma capacidade de estancar esse processo. Só que ninguém, né, estimula isso. É muito mais estimulado os processos medicinais invasivos, as químicas que são colocadas artificialmente no nosso corpo, porque isso alimenta uma indústria de obtenção de recursos materiais para uma galera que faz movimentar tudo isso aí. Então, do lado de lá também funciona do mesmo jeito. E não é interessante. Então, lá atrás nós tivemos um caça-bruxa, né, onde usando o nome de Deus, usando as forças maléficas, que eu vou colocar como que quem usava isso era do negativo e quem não manipulava energia, que era lá de Deus, né? A igreja fez essa coisa aí com quem realmente estava trazendo conhecimento. Era a igreja servindo aos interesses daqueles que não queriam evolução, na verdade. Então, agora começa um outro processo, só que um processo silencioso. Ninguém vai usar agora a imagem de Deus nem religião, porque ele já sabe que isso não funciona, né? Para não em forma de manipulação, eles vão usar o medo. Eles vão muito além, porque já sabe que no nosso nível de consciência, embora ainda muitos ainda estejam um pouquinho engateando dentro das religiões, confiando cegamente no que é dito as doutrinas, mas uma boa parte da população mundial já sacou que não é bem assim. Então, e até porque a gente percebe que essa coisa do despertar é global. A gente tem vários pontos do planeta, todo mundo nesse processo do despertar. Então, eles vão operar um caça aos despertos de forma muito mais sutil e covarde, de certa forma, viu? Descredenciando ou descredibilizando as pessoas que trabalham dessa forma, causando descontroles emocionais. Trabalhar, eles vão fazer com que os despertos se autodestruam. Lá atrás, no Caça às Bruxas, eles mobilizaram todo mundo para destruir aqueles que operavam já com a energia. Agora, os despertos eles vão se autodestruir. Ou entra no sistema, ou eles mesmos vão se sentir cada vez mais fora do sistema e não vão conseguir realizar as coisas também que vieram realizar aqui. É perigoso. É por isso que é importante a gente conversar sobre isso. Como se proteger disso tudo? Já que não tem como fugir do processo. Primeiro, existem várias formas de proteção que a gente precisa analisar com critério. Nossa maior forma de proteção, se nós tivéssemos alguma tecnologia aqui, seria criar um escudo para bloquear o tipo de energia que a gente está irradiando. Tipo que os celulares fazem aí, como eles fazem em determinados locais, que eles bloqueiam a frequência do celular para ser transmitida. Então você cria áreas onde o celular não pega. Tá? Se a gente consegue fazer isso com a nossa tecnologia aqui, só que nós não temos isso teria que ser um aparelho individual para que você bloqueasse. Como a gente não tem essa tecnologia aqui no plano terreno, a gente utiliza alguns artifícios. O que eu trouxe para cá foi justamente a ativação da proteção.
Quando você consegue captar também essas ondas que estão... Por quê? No momento que você desperta, que você sabe mais do que os outros, muitas vezes você vai gerar inveja, você vai gerar raiva das pessoas, as pessoas não vão conseguir te compreender, vão te atacar. Toda essa energia que enviarem para a gente, existe como a gente acionar um energogene que utiliza essa energia, ele faz uma decodificação dessas ondas eletromagnéticas e transforma num escudo protetor. O conceito do celular. Esse escudo protetor te fortalece. Esse é o conceito da ativação da proteção. Tá? Então, e você também vai ficar mantrando a frequência da proteção, que é o 232. Isso é uma das coisas que podem nos auxiliar. Você cria essa redoma, quanto mais energia, quando você está com esse energogênezinho aceso, quanto mais energia que é identificada nociva, fora do seu padrão, porque também tem uma coisa, se você é um camarada invejoso e as pessoas te invejam, você vai ressoar com aquilo. A energia vai ter afinidade com você e vai trabalhar no seu corpo. Se você não é uma pessoa invejosa, aquela energia vai ser considerada intrusiva ou dissonante de você. E aí ela vai ser decodificada e utilizada para fortalecer teu campo eletromagnético. Então, além de você ativar o energogênio, você precisa alterar seus padrões de comportamento e pensamento. Aí sim entra a questão do comportamento e do pensamento. Mas isso é conhecimento e a maioria da população não sabe. Então não trabalha para alterar seus comportamentos. Trabalha acusando os outros, criticando os outros, mas não trabalha em si próprio. E isso é uma armadilha que a galera negativa sabe. Então, por isso, o processo do despertar verdadeiro, ele é muito mais complexo do que dizem. E aqueles que despertarem verdadeiramente e começarem a utilizar todas as suas capacidades vão, de fato, chamar atenção. Então, primeira forma de proteção. Eu trouxe isso dentro do meu método, mas tem muitas outras pessoas trabalhando. Trabalhos bons, aonde vão te ajudar a blindar para que você não transmita tão escancaradamente a frequência que você está emitindo. E isso, principalmente, é feito um trabalho também com aqueles que são pontos-chaves, aquelas pessoas que têm alguma função, um compromisso, isso já é feito de forma natural pela equipe que acompanha, mas a gente também, aqueles despertos ao acaso, que vieram para cá e que estão os starts iniciais, aí os starts, né? Os que estão startando agora, esses têm que começar a procurar essas coisas. Se você está nesse processo de despertar e está percebendo que realmente das faculdades você está muito mais intuitivo, criativo, se cuide. Outra dica que eu dou, não entre em pilha de ninguém. Você está sendo atacado. Lembre sempre disso. Você está brilhando de uma forma que está chamando atenção. Então você vai realmente causar pessoas que vão te provocar no trânsito, pessoas que vão te provocar no trabalho, pessoas que vão te provocar dentro da sua família. Você está causando isso, você está causando desconforto nas pessoas. Qual a solução para isso? Entender que você está nesse estágio e não entrar na briga. Como é que é? Quando um não quer, dois não brigam. É você ter consciência disso. Não, eu estou incomodando porque realmente é manter cada vez mais o teu padrão de ser, aquilo que você realmente, o teu comportamento, o que está fazendo a alteração, utilizar cada vez mais as suas capacidades para analisar energeticamente o ambiente. Entrei no ambiente, comecei a sentir dor de estômago, se puder sair, sai. Se não puder sair, começa a fazer proteções. Aí você vai ter que estudar para se proteger ou pegar dicas de pessoas ou fazer trabalhos como eu estou fazendo aqui, para ajudar justamente a vocês passarem por esse momento. Então, é importante se cuidar, de um jeito ou de outro é importante se cuidar. Nós estamos sendo caçados, sim. Nós estamos sendo o tempo todo monitorados. Aqueles que estão num trabalho realmente de despertar e que estão se esforçando para cada vez mais trazer novas frequências mais altas para si mesmo, seja por processo natural ou porque está buscando isso, tem que se cuidar.
A única coisa que eu posso falar para vocês é que é caminho sem volta. Não tem como. Não tem como, não se culpe por ter entrado nisso de estudo de espiritualidade, de não sei o quê, porque é processo natural. E todo estudo que você tiver sobre isso só vai te ajudar. Só vai ajudar você a entender mais esse mecanismo e se policiar, se cuidar e não entrar nas pilhas, tá? Volto a falar, caça às bruxas, eles manipularam todo mundo para condenar. Esse não. E esse, pelo contrário, a gente está sendo estimulado a cada vez mais a gente despertar. Por quê? Porque o extermínio vai ser sutil. Você mesmo vai começar a se sentir mal e você vai sufocar esse processo em você. Então, quando também a gente começa a bloquear, entra o processo de autossabotagem. Eles chamam de autossabotagem. Você, mesmo a frequência subindo, se você não trabalhar operando essas capacidades, daqui a pouco eles estão apagadinhos de novo. E aí vai ser preciso um novo ciclo de transição terrena, que você provavelmente vai continuar preso no que eles chamam de roda de Sansara, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, para vir um outro pico de evolução planetária, como a gente está tendo agora, para que você, na próxima, de repente, acorde e veja o quanto é importante você utilizar tudo que está à sua mão. Então, não sufoque o teu processo de despertar, mas também não descuide disso. Você vai ser atacado, você está sendo monitorado, mas quanto mais você tiver um comportamento bacana também, mais por sintonia você vai se associar àqueles que têm condição de auxiliar a gente nesse momento. Então, por isso é importante, embora eu volte a falar, não é o comportamento que determina a tua evolução, como pregam. Quanto mais você ficar bonzinho, não. O comportamento vai determinar que galera está te ajudando. Só isso. A quem você está se associando para você conseguir ter ajuda nesse momento. O comportamento, ele não vai te puxar para cima. Ele vai te juntar àqueles que pensam igual você. O processo de você ir para cima é energético, é funcionamento dos artefatozinhos que você tem no seu corpo. É óbvio que uma coisa está um pouquinho atrelada à outra, que quando você muda o seu nível de pensamento, o seu comportamento, você força o seu organismo a trabalhar com aparelhinhos que até então não estavam trabalhando. Quanto mais você joga, por exemplo, teu nível de pensamento em chakra cardíaco, quanto mais você é generoso, bondoso, altruísta, essas frequências que trabalham decodificadas pelo nosso chakra que nós temos aqui, que a gente chama de cardíaco, ele está próximo ao nosso coração. Ele capta todas as ondas eletromagnéticas que são geradas pelos nossos batimentos cardíacos. Então a gente chama esse vórtice de cardíaco. Ele trabalha com essas ondas que o coração produz. Então, quanto mais você trabalha nas frequências que esse vórtice identifica, mais você consegue, dentro desse padrão, acender até por você mesmo as pecinhas lá diferentes que vão aumentando a tua capacidade, por exemplo, intuitiva. A intuição ele trabalha com o vórtice cardíaco e você fica cada vez mais intuitivo, criativo. Você tem insights dentro do seu trabalho para solucionar problemas, coisas que até então você não tinha pensado e de repente você vem, porque você conseguiu acender aquela pecinha que é ligada a isso. Nós temos pecinhas para tudo, para lembrar quem somos. O famoso véu do esquecimento nada mais é do que um circuito genético, não é só um energogene, não, um circuito genético que foi desligado dentro do nosso processo de memória, dentro dos genes que lidam com a memória, uma parte lá deles foi desligada. A gente só consegue operar com a memória desse cérebro. A gente não consegue trabalhar com memórias ancestrais, memórias que foram implantadas quando a gente fez a construção desse modelo biológico. Então, para tudo tem condição. E muitas pessoas vão começar algumas já lembram até o que fez na outra vida, o que acordou, o que
Isso é um plus e tanto. Isso dá condições da gente evoluir muito mais rápido. Se a raça humana tivesse todas as suas capacidades despertas, ou funcionando, ou operando, nós já teríamos dado um salto muito grande. O problema é que isso tudo é conhecimento, e o conhecimento tanto pode ser utilizado de uma forma altruísta quanto egoísta. Tanto pode ser utilizado para puxar todo mundo para cima, como pode ser utilizado por uma galera que manipula para poder ter controle. É isso que acontece. Mas a gente está trabalhando para crescer, né? Eu acredito que vocês também estejam querendo crescer de forma consciente e cientes, tá? Do risco que todo mundo corre, mas é um risco que não tem como fugir. A gente tem que, sim, ter ciência disso para a gente se proteger, para a gente poder saber lidar com as situações, entendendo que muitas vezes são ataques, só pela nossa forma de brilhar. Então, esse é o novo Caça às Bruxas. Se preparem, agora é caça aos despertos, né? Não tem muito o que fazer nesse nível de voltar para trás, não tem o que fazer. Não ter essa, não, porque eu quero trancar minha mediunidade, como antigamente fazia, não vai funcionar mais. Por quê? Porque antigamente você tinha um outro padrão de frequência na Terra, era possível a gente retroagir isso aí, ajeitar e botar mais de acordo com a frequência da Terra. Só que a gente está trabalhando num outro padrão, então os nossos corpos estão reagindo a essas novas frequências, né? Então, muitas vezes, você trancar a sua mediunidade, que é o que chamam essas capacidades todas, né? Botaram num pacote, isso é mediunidade. Trancar só vai te atrapalhar, porque vai fazer com que você não tenha a ferramenta que poderia te auxiliar para você perceber mais o que está acontecendo ao seu redor. Está te jogando dentro da manada, e às cegas, com o olho fechado, tá? Fiquem ligados nisso aí, pensa direitinho, né? Já me segue aí no canal que eu vou trazer cada vez mais temas mais profundos para a gente de verdade mergulhar nesse despertar aí de uma forma consciente e lúcida e dentro de uma realidade, não de fantasias como a gente vê o pessoal falando aí, como se tudo fosse festa, a luz já venceu e está todo mundo despertando e despertar é maravilhoso. Não é bem assim, tá? Então, mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz.